Na nossa conversa de hoje, começo por me congratular com a oportuníssima reedição com a chancela de Dom Quixote de dois livros importantes de António Tabucchi, um italiano que foi casado com uma portuguesa e que amou profundamente Portugal e escreveu sobre Portugal, sobre algumas das suas figuras de referência e incluiu o nosso universo social e cultural no seu mundo narrativo. Ele já partiu, mas sempre teve muitos leitores em Portugal e eu congratulo-me com a reedição oportuna e sempre a tempo dos livros Está a Fazer-se Cada Vez Mais Tarde e O Fio do Horizonte. O Está a Fazer-se Cada Vez Mais Tarde é um romance epistolar, é um autor que se lê sempre com gosto, com prazer, deixando-nos sempre à vontade de lermos mais livros seus. Por outro lado, um destaque para a edição com a chancela da Guerra e Paz de dois livros que merecem destaque: O Sonho de Amadeu, de Leonardo Costa de Oliveira, que foi Prémio Revelação Literária UCLA, Câmara de Lisboa, nas novas obras em língua portuguesa, e temos, por outro lado, com o título de vencedor do Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal, o romance Desaparecida, de Ricardo Lemos, também com a chancela da Guerra e Paz. Quem quiser diversificar o seu estilo de leituras tem este livro, que é sempre essencial por aquilo que revela e que nos permite pensar acerca da Antiguidade, a ascensão e queda dos impérios, histórias da Guerra da China Antiga, com prefácio de Francisco Abreu, edições Sílabo, um livro sobre aquilo que foi a construção do poder e dos poderes na China Antiga e que foi construindo nesse império do meio aquilo que é a realidade com que hoje lidamos e que também põe em causa os equilíbrios e a correlação geoestratégica que nos obriga a pensar a China no quadro da relação com os Estados Unidos, com a Rússia, imaginando nós aquilo que poderá vir a ser o futuro, sempre com um desejo de paz que marca o Ocidente e que marca a história do mundo. Um desejo de paz que desejamos que os chineses sejam capazes de respeitar. Por outro lado, das leituras antigas, aqui fica a sugestão da leitura de uma obra fundamental, A Guerra das Gálias, de Júlio César. É uma obra fundamental para percebermos qual foi o mundo e a realidade geoestratégica com a qual Júlio César lidou, na altura em que consolidou o seu poder como líder militar e político, que viria a tornar-se imperador e a desencadear uma situação de guerra civil e de confronto militar profundo que alterou a história de Roma e abriu as portas ao mandato de Augusto como imperador e a uma mudança profunda na história de Roma. A Guerra das Gálias, um grande texto sobre a consolidação do poder romano e o futuro que se lhe seguiu. Destaque ainda para um livro que, com o título Personalia e com a chancela da Tinta da China, tendo como autor José Pacheco Pereira, junta textos deste importante comentador e organizador da opinião global e coletiva sobre muitas realidades que vão da literatura à política nacional, à política internacional. Neste livro, que se lê com o entusiasmo que a escrita de José Pacheco Pereira é capaz normalmente de suscitar, temos em dois grupos de textos, Poeiras e Textos, Memórias da Leitura, a reflexão de José Pacheco Pereira sobre grandes escritores e grandes obras, Personalia, de José Pacheco Pereira, com a chancela de prestígio da Tinta da China, para ler e ter e dar a ler. Depois um texto, um livro fundamental com a chancela da Guerra e Paz, Os Números da Guerra de África, Angola, Guiné e Moçambique, os mortos, os feridos, as armas e os combates, os custos e os desertores, da autoria do Tenente-Coronel Pedro Marquês de Sousa, que inclui também os números dos movimentos independentistas, um livro fundamental para percebermos melhor o que foi a guerra colonial, o que foi a guerra em África, aqueles que perdemos e aqueles que ficaram marcados com o stress pós-traumático para o resto das suas vidas, um livro fundamental para percebermos melhor o tempo e a realidade da guerra. A última sugestão vai para um livro com a chancela dos livros do Brasil, da coleção Dois Mundos, um livro da francesa Annie Ernaux, chamado Os Anos. A autora nasceu em 1940,
Estuda nas universidades de Rouen e Bordeaux, é formado em letras modernas, ganhou vários prémios e consegue, neste livro, escrevendo sobre aquilo que é a sua observação pessoal de fenómenos, de situações literárias, sociais e de transformação social, escrever um livro que é marcante nesta época e que nos dá gosto para descobrir a sua obra e ficarmos atentos àquilo que ela continua a publicar. Annie Ernaux, Os Anos, Livros do Brasil.